Tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. Então vamos para mais um resumo de Química Ambiental e aí o assunto de hoje é efeito estufa. O efeito estufa que é muito falado, né? Que é um efeito natural que acontece na Terra e o problema do efeito estufa, na verdade, é o agravamento desse efeito estufa. Então vamos lembrar esse conceito e resolver aí algumas questões Enem, certo? Então, olha, o efeito estufa, lembrando, ele é um efeito natural, a radiação do Sol bate na superfície terrestre e aí 70% disso é absorvido pela superfície do planeta, né? As plantas, os animais, ela aquece o nosso planeta e uma parte disso vai ser refletida de volta lá para a atmosfera. Ok. Então, o que acontece no efeito estufa, né? Essa parte que é refletida, ela pode ficar contida por essa barreira de gases estufa, que é formada principalmente por vapor d'água, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano e além de outros gases. O gás mais famoso, né, causador de efeito estufa, é o dióxido de carbono. Por que ele é mais famoso? Ele é mais famoso porque a gente emite muito dióxido de carbono pela queima dos combustíveis fósseis. Né? A nossa matriz energética é baseada na queima de combustíveis fósseis. Então a gente emite, joga para a atmosfera muito CO2, que a princípio não estava disponível aqui para nós. Né? Não estava disponível assim, a gente pega esses combustíveis fósseis, principalmente lá do petróleo. O petróleo estava enterrado lá no fundo, né? no subsolo, não estava disponível aqui em cima para a gente. Né? Então a gente foi lá, resgata esse óleo, que a princípio não estava disponível aqui, queima ele e ele gera muito CO2 e a gente joga isso tudo na atmosfera. E aí o que acontece é que você tem aí um agravamento desse efeito natural, que é o efeito estufa, porque a camada de gases estufa começa a ficar muito maior do que ela deveria ser. Né? E aí, o que acontece? Essa radiação ela vem para cá, ultravioleta. Quando ela bate aqui, ela é refletida em outro tipo de radiação, infravermelho. Essa radiação infravermelha ela tem mais dificuldade de passar por essas camadas de gases estufa, como acontece, por exemplo, no interior de um carro, né? Porque o vidro acontece a mesma coisa, né? O vidro ele permite a passagem dos raios ultravioleta e aí esses raios passam, entram dentro do carro, chega lá, eles são refletidos na forma de infravermelho. E na forma de infravermelho, esse infravermelho tem uma dificuldade maior de atravessar esse vidro. E aí, consequentemente, ele fica aprisionado ali dentro, aquecendo o interior do carro. Por isso que num dia de verão, né, a gente abre o carro, vai entrar dentro do carro e está uma estufa ali dentro. É isso que acontece com a Terra. E quem faz o papel do vidro, no caso aqui, é a camada de gases estufa, né, que é muito aumentada pela emissão dos poluentes, né? Através do escapamento dos carros, né? Das usinas de energia que trabalham com carvão, com petróleo, gás natural, desmatamento, queimadas de florestas, enfim. Tá? Então é basicamente isso. O efeito estufa ele é um efeito natural, mas o problema todo é que a gente agrava esse efeito, proporcionando aí o aquecimento global em função da camada de gases estufas que fica cada vez maior na nossa sociedade. Bom, então é mais ou menos isso, né? Vamos ver aqui algumas questões do Enem, como o Enem abordou o efeito estufa. A primeira questão é do Enem 2011 e ele fala que, de acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feita pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é o responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. E aí tem uma chargezinha aqui, né? Colocar a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Elas pensam, nós culparemos as galinhas. Então, a criação de gado em larga escala contribui para o crescimento global por meio da emissão de... Pausa no vídeo, dá uma analisada aqui nas opções
para a gente poder marcar. Então, a resposta certa para essa questão está aqui, né? O metano. Metano, letra A, metano durante o processo de digestão. Porque no caso, as vacas, né, o gado em si, né, eles vão comendo lá a pastagem e ficam ruminando aquilo no estômago, e durante essa ruminação elas liberam metano. O metano é um dos gases responsável pelo efeito estufa. Aliás, o poder de estufa, né, de potencial que a gente chama de aquecimento global do metano, ele é quase 30 vezes superior à molécula de dióxido de carbono. Só que a gente emite muito mais dióxido de carbono do que metano, tá? Mas o metano tem o seu papel aí no processo do aquecimento global. Uma outra coisa que essa questão não aborda, mas a gente pode aprofundar um pouquinho, né, é a questão das pastagens, né? Porque a criação de gado ela envolve muito desmatamento para liberar espaço para a pastagem do gado, certo? Então esse desmatamento também é um causador complicador, né, do efeito estufa, porque a gente sabe que quem captura o CO2 são as plantas para fazer a fotossíntese. Então, quanto menos floresta eu tenho, quanto menos área verde florestada, diminui a capacidade de captação, né, de sequestro do CO2 que está na atmosfera para ocorrer a fotossíntese e devolver esse CO2 como oxigênio, né, e a planta vai liberar, né, vai produzir glicose e oxigênio através da reação de fotossíntese, né? Então, para além aí do metano, tem esse fator complicador aí da diminuição da área florestada, né, para a criação de pastagens, ok? Então, mas aí nessa questão aí seria a letra A, metano durante o processo de digestão. Bom, vamos na 2 aí, olha, é do Enem 2009. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial do século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito estufa é. Uma pausa no vídeo para a gente poder analisar as questões e poder marcar. Então, ele pede aqui, olha, para a gente analisar uma alternativa viável para combater o efeito estufa. A única possível que está aqui é a letra C, que é reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera, né, que eu estava comentando um pouquinho mais ali anteriormente. As florestas, né, elas pegam o CO2, as plantas capturam o CO2 que está na atmosfera e, através da reação de fotossíntese, vão produzir glicose e vão devolver oxigênio, gás oxigênio, para a gente respirar, né? Então, se você desmata muito, essa capacidade de sequestro de CO2 diminui. E reduzindo o desmatamento, né, você diminui esse efeito aí. Ok, gente? Então, efeito estufa é uma matéria que é multidisciplinar, né? Ela está aqui na química ambiental, ela pode estar lá na geografia, pode estar na biologia, tá? Bom, então espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Um grande abraço.